entender, assim. O Renato pensava esses filmes. Ele escreveu o argumento de todos os filmes. Assim, uma coisa que algumas pessoas contestam. Mas o roteiro não era dele. Mas o argumento era dele. Entendi. As ideias eram dele. Cenas, proposições de cenas vieram dele. Ele levantou o dinheiro. Ele levantou os meios de produção. Ele levantava o dinheiro, então? Inclusive, tem outra lenda urbana que a gente pode até falar aqui nesse momento. Que é que, mas o Didi que ganhava mais, Então, por que isso não que eu sei o queria quê? perguntar, porque tem essa discussão de que ele ficava com a maior parte do dinheiro, e por isso que os três depois fizeram Demusa, né? Uma produtora para fazer. Sim. Como que é essa história? Então, porque na verdade, quando você tá num projeto, você investe, você produz, você escreve, você tá fazendo como o estúdio ator. era dele também, não era? Rea Produções. Rea Produções. Então, quando você trabalha em diferentes, né, setores, você ganha por isso, né? Por cada trabalho que você tá fazendo. Então, era lógico que ele ia ganhar mais, porque se ele não era só ator, ele era também o produtor, também era o roteirista e tudo mais, O autor óbvio. é o cara que consegue o dinheiro pro filme, né? Exato. Ou coloca o dinheiro. E, inclusive na televisão, porque ele participava da escolha ele participava da criação dos roteiros, então ele ganhava como roteirista também. Então isso é uma coisa que eu acho que precisa ser falado. O que eu acho só que a gente precisa tomar cuidado, assim, e pensar nisso, assim, acho que todas as versões têm que ser ouvidas e têm que ser apuradas, têm que ser acolhidas e discutidas. Assim, eu acho, Livinha, assim, a gente conversou isso, a gente não tá querendo impor uma visão. Essa visão é a visão dele, que viveu o negócio. Assim, eu não tô aqui fazendo, nem ela, nem eu, fazendo os advogados. Eu não sou advogado. Só ele que é, né? Entendeu? Ele que é, bicho. Entendeu? Tipo, o que eu acho é que, assim, mas ele é advogado, ele é bancário, mas ele é sobretudo artista. Mas existia uma insatisfação dos outros três em relação a isso na época? Ou não? Teve uma época, né? O que existe, e isso é sabido, isso inclusive tá no filme do Mussum, é a insatisfação que é levantada num certo momento a partir do Dedé. Eu acho que não cabe a gente levantar isso aqui e falar disso aqui, porque o Dedé não tá aqui, os outros não estão aqui. Eu perguntei se ele era amigo do Renato, não sei se você viu essa entrevista. Sim, ele claro falou que não era mais amigo, que ele nunca foi amigo, ele era irmão do Renato, ele considerava irmão, né? Você sabe que ele fala uma coisa linda aqui no livro, o Renato é meu lar. E eu acho que isso diz muito desse. Cara, assim, qualquer relação. Qualquer de banda, assim, qualquer coisa tem divergência. Eu vou trazer um exemplo. Seu Renato, não briga comigo, não. Seu Antônio, que é como eu chamo ele, porque o nome dele é Antônio Renato Aragão. Antônio. Mas se você falar seu, vão achar que é outra fake news. Já estão aí. O nome dele é Antônio, porque ele leva o nome de Renato por conta de um filho que não vingou, né, da mãe dele, morreu, né, antes da gestação, ele acaba herdando esse nome, e Santo Antônio é um santo padroeiro, como ele vinga, ele é o último, né, da linhagem das irmãs e dos irmãos, o irmão dele anterior, né, que era o Paulo Aragão, que era o grande produtor dele durante anos, tinha o nome de Francisco, se não me engano era Francisco Paulo também, por causa de São Francisco, e ele recebeu Antônio Renato Aragão. Seu Antônio, não briga comigo, não! Eu vou levantar um exemplo aqui. Vou falar o exemplo do Chaves, por exemplo. É sabido a história do conflito do Kiko, né? Carlos Villagrán com Bolanhos, assim, tipo, né? Tem gente que levanta que a Florinda Mesa tá na história. Isso tá no livro do Chaves, está em várias narrativas aí. Todos esses grupos... Assim, eu conto um exemplo aqui pra vocês. 2013, no Festival de Cannes, o Jerry Lewis foi exibir um filme chamado Danny Rose, fora de competição. Ele tava em Cannes e eu tava na entrevista. Fui sacaneado por Jerry Lewis. Porque o mestre de cerimônia, meu querido amigo Henri Béard, falou assim, você fala alto. E eu falei alto. Aí o cara falou assim, por que esse cara está gritando? Aí eu comecei a rir, todo mundo riu, me embananei. Teve uma hora que um cara perguntou do Jim Martin, falou, que é sabida, né? Há um conflito entre eles. Não sabia. Há um conflito num determinado momento, justamente porque existia na mídia um fomento dessa história. O palhaço feio e o galã bonito, mas é o palhaço feio que atrai o dinheiro. Entendi. Quando a gente sabia o sucesso que o Jim Martin fazia, inclusive na sua parceria com o Rat Pack, né? Frank Sinatra, Sam Davis Jr., enfim, Peter Lawford. E aí, num determinado momento, o Jerry Lewis falou assim, você sabe que ele já morreu, né? Falou pro repórter que perguntou, assim, tentando criar uma polêmica. Você sabe que ele já morreu, né? Devia tentar perguntar pra ele, mas o cara já morreu. Então, assim, todos esses grupos, essas congregações, dá briga algum momento. E que melhor amigo nunca
discutiu com alguma coisa, né? Porque, assim, são pessoas diferentes, que estão juntos ali pra trabalhar. Claro que em algum momento ou outro vão ter algumas, sei lá, algumas intrigas, mas, nossa, 90% do tempo era felicidade. É isso aí. Agora, o que eu acho... Mas como você falou, senhor Antônio, vamos sobre essa história também do Dr. Renato, né? Que virou uma verdade. Eu sempre escutei e acreditei nessa história que não podia chamar ele de Didi, que era Dr. Renato. Da onde nasce isso e por que você acha que tem essa história? Boa pergunta. Mais uma fake news. Vocês sabem como nasce isso? Então, houve uma fofoca aí que eu acho que é impossível que tenha sido verdade, que meu pai... Como é que é? Mas quem falou isso? Saiu por aí. Circulou na mídia que alguém teria chamado ele de Didi. Pronto, tá. Que ele tava num... alguém falou, que isso não é uma verdade. Alguém falou que ele tava num estacionamento e aí alguém, um motorista... chamou ele de Didi e ele falou assim, não. Senhor... Não, como é que é? Não, me chame de Didi, Dr. Renato. E aí, quando a gente ouviu isso, a gente ficou assim, em que momento da vida que isso aconteceria? Porque não aconteceu. Então, assim, eu não sei que... Ele nunca se importou em ser chamado Nunca, de Didi. ele ama ser chamado de Didi. Ele ama isso. Sabe qual é o problema disso aí, cara? É o seguinte, porque assim, a gente tá contando aqui, aí eu acho que é importante que o Brasil também pense. Qualquer pessoa da rua pode chegar e mandar uma mensagem pra você dizendo assim, eu encontrei o Renato num aeroporto, chamei de Didi, ele não olhou pra mim. Pode ter falado. Sacou? Assim, eu peguei o Vilela de passageiro e ele não me deu oi, sei lá. Então essas fake news são muito assim, é muito fácil espalhar uma notícia ruim e uma coisa que assim, é legal de contar, mas na verdade não é verdade. Então, essa coisa de chamar de doutor... E também, eu acho que... Mas isso pegou muito, né? Pegou, e essa coisa de doutor, lá em Sobral, onde ele nasceu, quando você tem uma formação, você é advogado, é muito comum falar, doutor, tal, mas ele nunca falou, me chame de doutor, me chame disso. Ele ama Didi, pode chamar Didi quanto quiser, e ele adora, então. Cara, pegou. Só que quando esse homem sobe num palco, como ele fez ao lado dessa menina aqui, pra fazer os saltimbancos no teatro, que as pessoas olham pra aquela cara dele, ninguém segura e todo mundo se aplaude, se esvai em aplauso, entendeu? A estrela é maior do que isso. E eu acho que, assim, óbvio, sempre tem os eclipses, tem tudo. Assim, eu vou levantar um caso aqui que eu acho que é só pra gente pensar. Gay Talese tentou entrevistar Frank Sinatra, um grande jornalista, um pilar do novo jornalismo americano. Frank Sinatra não deu entrevista alegando, estou com gripe. Em vez do Gay Talese esculhambar o Frank Sinatra, ele escreveu uma reportagem sobre a gripe do Frank Sinatra. Ele transformou o que muita gente poderia hoje transformar numa fake news numa peça de arte. O que eu acho que a gente está vendo e que eu acho que a gente espera é que, assim, essas vertentes, essas visões que existem, que assombram, talvez possa sair daí uma coisa positiva, uma coisa criativa. A questão é que, às vezes, certas coisas que são postas, assim, certas situações, inclusive recentes, assim, de vários lugares, assim, de vários... Isso é um vetor muito plural, assim. Machucam. Ele é um homem de 90 anos, cara. E, assim, machuca os satélites, bicho. Assim, machuca os satélites. Essa história não saiu de ninguém conhecido, não. Aconteceu comigo. Não. Tipo, teria acontecido com alguém... A gente não faz ideia. Mas aí sempre aparece alguém. Eu fui empregado e aconteceu isso. Como acontece com vários outros artistas, né? Assim, a gente sabe isso... Desculpa. E outra coisa, ele sempre diz que ele não gosta de sair de casa quando ele tá num dia ruim. Meu pai é uma pessoa feliz. Eu acho que isso é uma coisa que ele... Tem muito lá em casa. Somos uma família muito feliz de ser grato por existir. Então, isso é uma coisa muito legal. E quando ele tá num dia meio mais ou menos, ele fala, eu não vou nem sair de casa, porque se eu saio e vem um fã falar comigo, eu não vou estar 100% como eu gostaria de estar. E eu também entendi isso, pequeno, quando ele me falou. Eu falei, poxa, que legal. Mas, claro, é inevitável. Você sai num lugar, de repente você tá ocupado, ou você tá na pressa, e de repente vem alguém falar com você, e você acaba não conseguindo dar atenção. E aí, essa pessoa pode transformar isso em outra coisa, ou enfim. Isso é muito comum que aconteça com um artista. Então, é legal estar aqui podendo explicar as histórias que também, às vezes, não fazem sentido.